Será que o glúten está te deixando doente ou até mesmo pessoas da sua família estão tendo problemas de saúde por causa do consumo desse alimento? Você que come aí massas, pães, biscoitos, bolachas, tudo que contém glúten, hoje eu vou te ensinar a fazer um teste para verificar se esse alimento está fazendo mal para você e para sua família. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não me conhecia, eu sou a doutora Bruna Scalco, eu sou médica e eu amo vir trazer aqui assuntos muito práticos para que você melhore a sua saúde. Antes de te ensinar a fazer o teste da hipersensibilidade ao glúten, né, através dos sinais e sintomas, vamos entender a diferença entre as hipersensibilidades. Tem muita gente que acha que o único problema com o glúten é a doença celíaca. E eu já vi até muitos profissionais, nutricionistas e médicos falando coisas aí até erroneamente na internet, dizendo que somente a pessoa que tem doença celíaca precisa retirar o glúten da sua vida ou reduzir o consumo desse alimento. E eu vou te explicar aqui qual que é a diferença das hipersensibilidades. Na verdade, nós temos 3 problemas relacionados ao glúten. O primeiro deles realmente é a doença celíaca. É uma doença mais rara, porém, infelizmente, nós temos visto cada vez com mais frequência nas consultas médicas, né, pessoas com doença celíaca, onde há um ataque à parede, ao revestimento do intestino. Então, a pessoa faz uma autoimunidade, produz anticorpos que acabam ali trazendo um dano, né, danificando, trazendo uma inflamação à parede do intestino. Essa doença, a doença celíaca, ela tem caráter autoimune, né? Ela é uma condição autoimune onde o seu próprio sistema imunológico, ao invés de te defender, ele acaba te atacando, né? Ele interpreta a molécula do glúten ali como um corpo estranho, produz anticorpos que atacam a sua própria parede ali intestinal. Isso, gente, tem fundo genético também, né? E acaba piorando aí com o estilo de vida das pessoas. Os sintomas da doença celíaca, geralmente eles são mais exacerbados, são mais graves, né? A pessoa cursa com diarreia, com muita dor abdominal, com distensão do abdômen, toda vez que come glúten acaba tendo diarreia. Então é realmente sintomas de uma inflamação do intestino. Às vezes você pode até verificar também nas suas fezes a saída de muco, de pus, justamente porque o teu intestino está constantemente sendo atacado e sendo inflamado, né? Além disso, a pessoa também pode ter sintomas sistêmicos. Por quê? Porque a pessoa que está com o intestino inflamado, ela acaba absorvendo mal os nutrientes. Você imagina aquela parede do intestino inchada, né? Quente, inflamada, né? É uma parede que não vai absorver. É como se você tivesse, por exemplo, na pele, um machucado que está super inflamado, nem anestesia pega, né? Então, a mesma coisa acontece ali dentro do intestino. Se o teu intestino está com toda a parede inflamada, você não vai conseguir fazer bem a função de absorção. E daí a pessoa acaba tendo problemas nutricionais, ocorre perda de peso, emagrecimento sem uma explicação por trás, né? A fadiga crônica, porque a pessoa acaba ficando sempre inflamada e com poucas vitaminas, daí ela começa a ter muita fadiga, também pode ter anemia, então ela começa a ter aí sintomas sistêmicos de queda de cabelo, cansaço crônico, todos esses sintomas que provêm das hipovitaminoses. O diagnóstico da doença celíaca é um pouquinho mais complexo, né? A gente precisa primeiro fazer um teste de triagem para saber, né, se o paciente tem chance de ter ou não. Então, vamos supor que você tem aí sintomas de diarreia, distensão abdominal, tá com síndrome desabsortiva, emagrecendo, com anemia. Você vai chegar no seu médico e vai falar isso, né? O bom médico, ele vai, que entende desse assunto, o que ele vai pedir? Ele vai pedir um exame de sangue para você. Nesse exame de sangue de triagem, antes da segunda etapa, que é a biópsia, ele pede esse exame de sangue para fazer ali um screening, né? Dentro desse exame de sangue a gente pede anticorpos antitransglutaminase tecidual IgA, ou seja, a anti-TTG, eu tô até lendo aqui porque é um nomezinho difícil, e o anticorpo anti-endomísio IgA. São 2 anticorpos que a gente pede, né, de IgA, para saber se você tem reação ali autoimune acontecendo no seu intestino. Porém, isso pode ou não dar positivo, tá? Nem sempre vai dar positivo e basta um dos 2 estar positivo também pra gente já conseguir ter uma ideia muito grande de que você realmente tem um problema sério aí, um problema de doença celíaca. A segunda parte, a segunda etapa, em alguns casos, a gente pede a biópsia do intestino, onde você vai fazer ali por colonoscopia, né, endoscopia retal, onde o médico vai verificar lá como é que tá a parede do seu intestino, retirar um pedacinho, fazer uma biópsia para identificar se você tem ali alterações patológicas relacionadas à doença celíaca. O segundo problema de
Diferente da doença celíaca, que é mediada por IgA, a gente verifica a alergia ao glúten. Geralmente a alergia ao glúten, por ela ser uma reação mais alergênica mesmo, mediada por IgE, que é uma outra célula, um outro tipo de célula, você acaba tendo sinais mais assim, realmente alérgicos, tipo urticária na pele. Você pode ter, ao comer o glúten, né, ficar inchada a glote, tampar a glote em casos mais extremos. Você pode ter edema na pele, você pode ter aquelas placas na pele. Geralmente a pele está muito associada ao intestino. Então, se você é uma pessoa aí que do nada começa a ter esses problemas de urticária, começa a desenvolver alergias na pele que não tem sentido nenhum, às vezes nem está relacionada com o creme novo que você está passando, com alguma coisa tópica, pode ser aí problema de alergia ao glúten, tá? Você pode também, se tem alergia ao glúten, ter também quadros intestinais, mas não é assim mandatório ter, tá? Tem pessoas que não têm, que é o inchaço abdominal, o desconforto abdominal toda vez que comem glúten, aquela pessoa que fica arrotando, que fica se sentindo empanzinado, intestino constipado, todos esses sintomas intestinais também pode acontecer na alergia ao glúten. Esse problema a gente pode diagnosticar pelo exame de sangue também. Então a gente pede ali anticorpos, né? Só que agora IgE contra o glúten. Então isso é muito fácil da gente verificar no exame de sangue. É um exame de sangue geralmente coberto por plano de saúde, então é muito tranquilo da gente verificar se você tem ou não alergia ao glúten. Agora, o terceiro problema é a sensibilidade ao glúten, gente. É um terceiro problema diferente. Então vejam, a gente falou de intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, a gente falou de alergia ao glúten e essa terceira patologia que é a sensibilidade ao glúten, onde a gente não verifica danos à mucosa do intestino. Assim, se a gente fizer uma biópsia, não é a mesma coisa que acontece na doença celíaca, não é uma inflamação tão grave ali, porém a pessoa pode também ter os mesmos sintomas aí da doença celíaca, né? Como constipação, diarreia, alterações de trânsito intestinal, dor abdominal, inchaço, muitos gases, intestino alterado. Então, se você tem algum problema no seu intestino, você pode ter um problema de sensibilidade ao glúten. Outra coisa que essas pessoas podem ter também são sintomas sistêmicos bem inespecíficos, né? Como dor de cabeça, enxaqueca, dores pelo corpo, fadiga. Também pode surgir urticárias na pele, né? Alergias respiratórias, como por exemplo as rinites de repetição, né? A pessoa tá sempre alérgica, sempre com o nariz entupido. Por quê? Na medicina chinesa, que é um outro assunto, né, mas que eu pego muitas referências também, porque é um conhecimento milenar, né, apesar de não seguir essa linha de tratamento, porque eu sou uma médica tradicional, integrativa, mas tradicional, né, fiz uma escola tradicional, eu pego muitos conceitos da medicina chinesa, porque eu acho muito real e muito interessante também. E o que eles acreditam? Que as nossas mucosas, elas são células irmãs. Então, a mucosa do intestino, ela é uma célula irmã da mucosa do nariz, da mucosa do ouvido, da mucosa vaginal. Então, toda vez que a gente inflama e altera a mucosa do intestino, que a gente danifica, que a gente causa algum mal para a mucosa do intestino, a gente também acaba tendo aí inflamação de outras mucosas. Por isso que muitas alergias estão relacionadas aí a problemas intestinais. E a gente verifica muito isso na prática. Quando chega, por exemplo, um paciente para mim com muita alergia, ou que tem cansaço crônico, fadiga, dor de cabeça que não sara por nada, a pessoa vive com remédio, né? Vive com dor de cabeça, vive com enxaqueca. A primeira coisa que a gente experimenta é retirar o glúten por um tempo, pelo menos 30 a 60 dias, e observa. E é incrível a melhora das alergias de repetição. E eu, assim, ouso a dizer que muitas crianças também, que estão sendo expostas a glúten desde cedo, comendo bolos, biscoitos, pães, etc., acabam desenvolvendo alergia muito mais cedo também. Tem quantidade de criança com problema alérgico, não tá escrito, né? Então, o que eu digo pra vocês é, vamos fazer o teste aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem os testes, né, pra saber se você tem algum desses sintomas de hipersensibilidade ao glúten e retire aí, faz o teste na sua casa, retire por pelo menos 30 a 60 dias e sinta realmente em você, sinta aí na sua família, sinta na sua pele mesmo a diferença que vai ser a retirada do glúten. Então, vamos ao teste, anote aí
quais desses sinais e sintomas você tem. Vão ser 7 perguntas. Se você tiver pelo menos 2 dessas perguntas respondendo sim, positivamente, você tem uma chance bem grande de ter hipersensibilidade ao glúten. Primeira pergunta: você tem alterações intestinais, diarreia crônica ou constipação? Vai no banheiro de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, tem gente que fica 10 dias sem ir ao banheiro. Tem algum desses problemas? Segunda pergunta: tem com frequência muitos gases, muito estufamento abdominal, sente a barriga inchada, principalmente depois que você come aí um carboidrato, né? Uma massa, um macarrão, uma pizza, um biscoito, uma bolacha, o que contém glúten. Terceiro, tem tido dermatite atópica ou alergias respiratórias? Aquela dermatitezinha, né, que você acaba passando um corticoide, uma pomadinha, daí dá uma melhorada, daí volta de novo. Quarto, você tem tido mais de um episódio de dor de cabeça por semana? Ou você já foi diagnosticado com enxaqueca crônica? Vive tomando remédio para dor de cabeça? Quinto, sente fadiga, cansaço crônico e até mesmo dores musculares com frequência? Aquela pessoa que tá sempre cansada, que tá sempre fadigada, não aguenta fazer aqueles exercícios, né, que outra pessoa da tua idade consegue fazer? Sexto, tem tido dores articulares? Dor no joelho, dor no cotovelo, dor nos dedos, né? Cursa com artralgia, que é a dor nas articulações, ou até mesmo artrite, que é uma inflamação da articulação quando você sente que tá ficando mais inchado, mais quente. Lógico, gente, a artrite, a artralgia tem outras causas também, mas um dos problemas que o glúten pode causar são reações autoimunes reativas ao glúten que vão ali atacar a nossa articulação, e isso pode gerar então um problema de artrite e artralgia. E sétimo, tem aquelas bolinhas aqui atrás do braço, né? Umas bolinhas que parecem um grosseirão, ou até mesmo aqui, ó, atrás do antebraço. Gente, essas bolinhas são reações também que a pele faz reativas a alguns alimentos. Um deles pode ser também reativo ao glúten. Eu tinha isso quando comia glúten, hoje não tenho mais esse grosseirão. E às vezes a pessoa acha que é uma alergia da pele mesmo, um creme que passou, e na verdade o problema tá no seu intestino. Então, se você respondeu mais de 2 questões dessas, sim, para mais de 2 questões, você tem uma grande chance de ter hipersensibilidade ao glúten. Então é muito importante você fazer os testes, né? Exames laboratoriais que você pode fazer aí, como eu disse para vocês, o IgE, né, que você pode medir, o IgA, se você tem aí sintomas de doença celíaca mais graves, sintomas mais importantes, e também você pode fazer o teste de intolerância ao glúten, que na verdade deveria ser o nome, né? Teste de sensibilidade ao glúten, que é o painel 220 alimentos, tá? Tem alguns laboratórios que fazem 220, 222, depende do laboratório, mas você pode medir aí, né? O seu médico pode pedir esse exame como painel 220 alimentos de intolerância ao glúten, que vai medir justamente os IgGs, né, que são a terceira célula que está na sensibilidade aí ao glúten, vai medir a quantidade de IgG você tem formando no teu corpo contra certos alimentos. Então ele mede ali um painel de mais de 200 alimentos e um deles é ao glúten. Então é muito interessante fazer esse exame para verificar se você está aí constantemente inflamando o seu corpo, trazendo problemas de saúde para você, porque tem muita gente que passa uma vida sentindo dores crônicas, fadiga, dor de cabeça, etc e tal, e não sabe que é do glúten, né? E às vezes é uma coisa muito fácil de ser diagnosticada. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês quais os alimentos contêm glúten escondido, porque não basta a gente retirar os alimentos que contêm trigo, né, com glúten, né, massas, pães, os mais óbvios. A gente também precisa verificar os rótulos dos alimentos, porque tem muito alimento com glúten escondido. Então eu vou ensinar vocês e também vou te dar opções para que você possa substituir o glúten no seu dia a dia, que é o que eu faço na minha alimentação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o joinha para mim, que esse joinha é muito importante para que chegue o meu vídeo a outras pessoas, para que incentive o crescimento do meu canal também. Encaminha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, né, para que outras pessoas conheçam também sobre as diferenças das hipersensibilidades ao glúten, e dessa forma você possa ser aí um anjo da saúde na vida de outras pessoas. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!